Olá, bom dia, campuseiros, bom dia a todos presentes aqui no palco Petrobras. Bom dia a todos que ainda não chegaram aqui no palco Petrobras, mas que convido a vir conhecer e trocar conexões aqui com todos que estão aqui. Reitero meu bom dia a todos presentes. Campuseiros, Campus Party é quase uma religião, né, gente? Seguidores fiéis que todos os anos estão aqui prestigiando o evento, todos os anos trocando aqui conhecimento e conexões com outros campuseiros aqui. E eu tenho certeza que muitos aqui, que alguns de vocês não são novatos aqui na campus. Tem viajantes de primeira viagem aqui na campus, nessa plateia agora? Primeiras? Sejam bem-vindos a campus. Tenho certeza que até o domingo tem muito ainda para vocês conhecerem e aproveitarem desse grande evento de disruptura que é a Campus Party. Bom, a minha temática hoje aqui no palco Petrobras tem muito a ver com a vida de todos nós, apesar do título, a princípio, parecer um pouco distante. Mas o imprescindível aqui é a comunicação, e eu vou destrinchar essas ideias aqui para todos vocês. Nós vamos falar da revolução da narrativa transmídia, integrando conteúdos e experiências, que é basicamente o que fazemos hoje nas redes sociais ou nas nossas relações interpessoais, é justamente transitar entre essas mídias. E isso nós vamos falar agora. Bom, eu vou já falar para vocês aqui o que vem pela frente, para que vocês, de repente, até construam perguntas ou possíveis dúvidas sobre esses temas, ou saibam que esses tópicos serão abordados ali mais à frente. Então, nós vamos ver a crescente importância da narrativa na comunicação contemporânea, comunicação das marcas e dos produtores de conteúdo, casos de sucesso e tendências desse cenário. Então, teremos aí exemplos que, com toda certeza, absoluta certeza, vocês conhecem: famosa franquia de cinema, famoso marketplace, personagens famosos, né? E como essa abordagem pode cativar e engajar audiências. Como que você, na sua vida, como estudante, como profissional ou empresário, como que isso aqui afeta a sua vida, por que afeta? E aí nós vamos conversar mais a respeito um pouco mais à frente. Bom, eu vou me apresentar agora para vocês, resumidamente, até para embasar, né, para gerar um pouco de propriedade sobre a minha fala. Meu nome é Rafaela, eu sou Rafaela Almeida, sou apresentadora de um telejornal na TV Cultura. E esse telejornal, tanto de 12h45 como de 18 horas, eu faço na TV Cultura Brasília. Iniciei em São Paulo, fazendo cobertura política, vim para Brasília para fazer pauta política dentro do Congresso Nacional, né? E lá eu comecei a fazer essa narrativa transmídia dentro do meu trabalho lá. E também sou estudante de fonoaudiologia da Universidade de Brasília, porque nesse meu caminho da comunicação, eu estou transitando também entre essas funções, até porque quero isso aqui, esse palestrar, conversar com as pessoas, com outros profissionais, é uma das direções que pretendo seguir nesse caminho. Para isso eu preciso ser técnica, e para ser técnica eu preciso estudar, e por isso estou fazendo fonoaudiologia na Universidade de Brasília. Bom, eu vou puxando esse gancho aí da profissão como jornalista, lá, quando estava no Congresso, fazendo em 2021 a cobertura da CPI da Covid, eu não sei se alguém aqui é da comunicação, mas a rotina de um repórter, especialmente o que cobre especificamente política, dentro do Congresso, ele fica especificamente lá dentro, sem arredar o pé. Então, do momento da manhã, antes de começar a CPI, até o fim do dia, é necessário estar lá dentro,
fazendo toda a pauta, cobrindo, vendo bastidores, algumas entradas ao vivo, né? Exigência de texto, de pauta que precisa ser construída, e isso exige uma permanência lá dentro do Congresso. Lá dentro, tendo que passar o dia inteiro e fazendo um tipo de comunicação, porque eu fazia somente TV, eu imaginei que pudesse, de repente, aproveitar esse tempo e explicar para as pessoas o que é o Congresso, qual é a casa, a Casa do Povo, a famosa Casa do Povo, ou assim deveria ser, né? Câmara e Senado, o que é a cuia côncava e o que é a cuia convexa, né? Existe, muita gente não sabe, né, o que é Câmara, o que é Senado, e eu fui ali explicar para as pessoas o que era, do que se tratava, quantos senadores tem na casa, quantos deputados federais, o que eles fazem lá dentro, por que eles são eleitos. Essa comunicação eu não podia fazer na TV. Por quê? Estando num link de 30 segundos, de 1 minuto ao vivo, ou mesmo fazendo um boletim de 2 minutos com inserções ao vivo dentro de um jornal, eu não posso abordar esse tipo de assunto. Mas as redes sociais me permitem hoje falar sobre isso, esclarecer esse tema, ou sobre o que eu quiser, de outros formatos. Essa é a temática. O tipo de comunicação. O famoso não é o que se fala, mas como se fala, né? Hoje em dia nós temos essa abordagem com toda a área, com todo tipo de profissional. Muito provavelmente vocês devem ter uma mescla de profissões aqui, que muitos precisam usar a internet, ou mesmo para estudar, né? E aí é onde entra essa narrativa transmídia, o como se fala e não especificamente o que. E aqui eu conceituo a narrativa justamente lembrando que há muito tempo a gente já saiu, a gente já rompeu com essa barreira do que é vida real e vida virtual. Já não existe mais isso, né? Porque nós sabemos hoje da nossa dependência das redes. Nós sabemos da nossa dependência da internet, né? Eu tenho certeza que quando alguns de vocês, não sei se já tiveram a experiência de perder um telefone celular ou ser assaltado, eu já tive essa experiência, infelizmente, de o gelo na espinha que dá quando você procura o celular e não acha. Por quê? Porque a nossa vida toda está nesse bendito telefone, né? Então, ali estão os nossos aplicativos bancários, ali estão arquivos de trabalho, fotos que a gente precisa, ali estão conversas importantes, ali estão nudes para quem gosta, né? Então tem muita coisa ali no telefone que a gente sobrevive por conta daquilo. Na ocasião, quando eu fui assaltada e tive o meu celular levado, foi uma perda momentânea, assim, que me deixou sem saber o que fazer, porque eu não sabia de cor telefone de ninguém, duvido que alguém saiba telefones, né, de cor, e não tinha para quem ligar, não tinha como chamar um carro de aplicativo, porque a dependência desse mundo virtual já está intrínseco, está aqui plantado, enraizado nas nossas vidas, né? E a transmídia, justamente, ela traz essas diferentes perspectivas da comunicação para nos lembrar que tudo é narrativa, tudo é comunicação. E eu vou adiante, ainda no conceito, já que nós sabemos que a narrativa transmídia, ela é uma comunicação que traz particularidades de diversas maneiras. Assim como eu exemplifiquei, eu estava dentro do Congresso fazendo um tipo de narrativa para a TV, um tipo de comunicação, que eu preciso de formalidade, eu tenho com a roupa a gente se comunica, com a postura a gente se comunica, né? Você passa uma mensagem conforme você está se portando. Então, eu tinha essa narrativa, mas eu tinha uma outra informal que eu queria mostrar para as pessoas, falar com palavras um pouco mais fáceis, menos rebuscadas, que o Senado é a cuia convexa, que a Câmara dos Deputados é o côncavo, falar um pouquinho lá de dentro para que as pessoas comuns, a grande massa, tivesse acesso. Era uma segunda narrativa, um segundo formato de como dizer.
E isso, algumas vezes, é confundido, a transmídia é confundido com a cross-mídia, que é o fato de eu pegar uma comunicação de jornal, impresso ou mesmo TV e simplesmente replicá-la numa rede social. Isso não é transmídia, eu não estou transitando, né? É o mesmo que pegar um médico e que precisa de mais pacientes, que precisa trazer mais recursos para a sua clínica, e colocá-lo, de repente, ele no YouTube fala, esclarece dúvidas, e no TikTok ele não conversa, né? Ele não vai conseguir passar o conteúdo por dançar. Não é contra a dança, tá? Quem quiser dançar que dança, mas eu estou falando de nichos. Mas esse formato que, de repente, ele quis dar diferente, não comunicou, não passou o que ele quis dizer como médico, eu digo, né? Porque se ele for um influencer ou dançarino, ele vai estar passando. Mas essa é a questão. Então, o cross-mídia, ele vem de uma maneira linear, reproduzindo a fala, e quando eu der os exemplos, vai ser um pouco mais fácil de entender, porque enquanto a gente está na teoria, eu sei que fica um pouco mais complicado. E a transmídia, ela oferece diversas formas do mesmo conteúdo. Ela fala com a gente de outras maneiras, de maneira que eu tenho a base, a espinha dorsal do assunto que eu quero falar, e tenho um resultado comunicativo. Eu recebi aquela informação. Então, por exemplo, eu não posso hoje vir falar sobre um tema desse, com o tempo nublado, tá usando uma roupa de praia. A comunicação não vai funcionar com vocês. Vai causar um estranhamento pela comunicação visual, que não está batendo com a proposta da comunicação teórica, né? E aí, inevitavelmente, eu preciso ir para a cronologia, antes de chegar nesses exemplos, que certamente vocês sabem quais são e vocês verão aqui, para a gente destrinchar de onde veio esse termo. Porque se é algo tão simples, se é simplesmente o que eu quero falar e como eu falo, lá em 1991, essa professora da Universidade do Sul da Califórnia, ela já falava isso, ela é uma estudiosa de cinema, e ela já trazia essas informações nos seus estudos. Esse conceito foi aprimorado por Henry Jenks, que um estudioso da comunicação, que aprimorou o termo, aplicando para o que a gente conhece hoje como narrativa transmídia. Inclusive, ele é um estudioso, escreveu a Convergência Midiática, e dentro desses termos, ele fala, inclusive, sobre storytelling, que é algo extremamente usado hoje nas redes sociais e que, com certeza, muitos de vocês conhecem. Bom, em seguida, nós vimos para os dias de hoje, né, que é a integração das redes sociais e a forma como lidamos com ela. Eu me lembro de ter visto um meme de uma menina que ela dizia assim, que ficou impressionada com uma colega de trabalho que, em dado momento, desligava a internet, né? E ela não, isso para ela era novo. Como assim alguém desliga a internet? E é justamente sobre aquilo que eu estava falando hoje. Isso a gente não desvincula mais, né? A nossa vida. Eu estou aqui agora falando, vocês assistindo. Tem gente vendo ao vivo de casa porque está sendo transmitido. E essa comunicação está refletindo e chegando a vários lugares porque nós estamos conectados. É o que a gente vem fazer aqui, né? Quando a gente vem para Campus Party conhecer toda a robótica, a tecnologia, toda a ciência, e o próprio conceito diz, a disruptura, né, ela muda o curso, justamente por termos vindo prestigiar a feira. É disso que eu estou falando. É sobre como nós estamos conectados e como isso precisa permanecer se nós quisermos continuar evoluindo, né, indo de uma forma segura, digamos assim, para algum lugar. E como que isso influencia no meu negócio? Como que isso influencia nos meus estudos? De repente, eu sou um professor que quero ensinar pessoas a passarem no vestibular, um cursinho online. Ou, de repente, eu sou um engenheiro que eu tenho um canal no YouTube, mas sou bastante acadêmico, eu uso termos técnicos, e eu estou ensinando outros alunos da engenharia ou outros profissionais.
Bom, a narrativa transmídia, ela pode aproximar o público da sua marca se você fizer a coisa certa no canal certo. Porque se eu sou engenheiro, estou no YouTube passando esse assunto de maneira específica, de maneira teórica e técnica para acadêmicos e para profissionais da área, eu não estou comunicando com a grande massa, com o público em geral, caso eu queira vender os meus serviços como engenheira, né? Então, eu preciso definir esse objetivo. Eu quero isso, eu quero vender esse serviço, além do que eu estou fazendo? Se sim, é uma outra comunicação, lá de repente, no Instagram ou na rede social que eu quiser, que eu vou utilizar de meios para que as pessoas saibam, de repente, eu desenvolvi um aplicativo que eu tiro foto de um ambiente e te dou uma sugestão, e isso existe, claro, vocês devem saber. Eu tiro uma foto do ambiente e ela me dá uma sugestão de como ficaria reformado. Isso é uma comunicação, uma segunda narrativa. Lá no YouTube eu vendo um serviço de professor, aqui no Instagram eu vendo o serviço para o público final. Precisar reformar uma casa, se de repente eu for arquiteta, design de interiores, eu consigo oferecer isso para você sem ser técnica. E isso é o que te aproxima do seu cliente. Ah, mas hoje eu não tenho uma empresa, eu não vendo serviço, eu só sou estudante, tá? Mas e amanhã? Quais são os caminhos? Quais são as possibilidades, né? A grande questão das profissões, do caminho, do que a gente pretende para a vida, é justamente ter oportunidades, ter um leque e saber que, de repente, a gente pode. Hoje, de repente, eu não tenho interesse, mas amanhã, caso eu queira, eu tenho conhecimento para fazer o que eu preciso fazer. E aí aqui eu fui bem teórica, porque existem 3 tipos, eu só destrinchei um pouco para vocês saberem que existem 3 tipos, a transmídia de aprofundamento, introdução e influência, e algumas vezes elas se misturam, porque o importante, e isso é só a título de informação mesmo, é que a espinha dorsal do que você pretende esteja intacta. Então, eu sou um profissional, eu sou uma arquiteta, eu posso criar ramificações e ir para outros lados, caso eu queira. Mas eu nunca posso deixar de passar a imagem, de vender que eu sou arquiteta. Eu não vou fazer uma dancinha, de repente, no TikTok, mas eu sou arquiteta, eu posso fazer, enfim. Mas que isso não desmorone, não faça com que eu perca a espinha dorsal do negócio. E essa temática é, de repente, a resposta que muita gente que está tentando na rede social se vender de alguma forma, né, como serviço, como produto, como influencer, como produtor de conteúdo, e, de repente, não esteja obtendo êxito. Porque aquela fala pode ser que não esteja encaixada em uma desses tipos de narrativa. Hoje, tudo é intenção. Se você coloca a sua empresa no Google, o seu negócio, o seu serviço, que você quer que ela seja ranqueada, é necessário uma intenção, um investimento, óbvio, né? E existe uma trama de coisas, uma série de coisas que você precisa fazer, avaliação da empresa, ter comentários positivos, ter um like no comentário. Essas situações vão ranquear você lá. Esse caminho precisa de uma espinha dorsal. Não vai ser por acaso, só porque você abriu uma empresa ou, de repente, até fez um site, que você vai aparecer no Google. E essa é a grande questão. O embasamento, essa espinha dorsal, dentro da sua comunicação, precisa ser o primeiro fator. Aqui é o nosso primeiro caso de sucesso com a estratégia transmídia. Existem outros, mas eu quis focar nos mais conhecidos, justamente para que vocês percebam como está em todo lugar e o tempo todo, mas, de repente, a gente não se atenta para isso. O caso do Magazine Luiza, que antigamente era uma simples loja de eletrodomésticos, né, foi um que começou em 2009, trouxe essa perspectiva de criar um avatar, que seria a Lu.
Então, eles saíram, eles tinham loja física e site. A vendagem do site, eu não tenho esse dado, mas, na época, isso antes de 2009 para trás, era muito mais compra em loja física, as pessoas ainda tinham uma desconfiança com a questão da internet, não se sentiam seguras para comprar. Então, eles criaram esse avatar, a Lu. E o que na época a Lu fazia? Ela simplesmente fazia a explicação, as funcionalidades dos produtos que eles vendiam. Então, eles criaram um blog para ela, não é esse já é a evolução do blog, mas era simplesmente, lá dentro do site, tinha uma direção para o avatar e tinha um blog que ela falava a funcionalidade dos produtos. Bom, ela falando isso, evoluiu para um avatar que hoje, nas redes sociais deles, inclusive, apesar do perfil do @ deles ainda ser Magazine Luiza, o nome direcional é o dela, Lu do Magalu. Então, quando faz a busca e você entra, o nome, ela é a dona do perfil. E o mais curioso, e o que eles permanecem enfatizando nesse tipo de narrativa transmídia, o perfil, ela trabalhando, ela na academia, ela na piscina, e dentro dessas imagens, quando a gente entra, eles estão vendendo o computador. Então, não é só uma loja que está aqui mostrando que vende computador, que vende máquina de lavar, que vende um monte de coisa. Eles colocam uma vida para o avatar, eles transformam ela, eles aproximam ela do mais humano possível, dão uma vida para ela, como vocês podem ver, que eu não sei se está nítido, mas lá no perfil vocês podem ver. E aí, a partir daí, o blog dela começa também a ser um pouco mais movimentado e interativo. Por quê? É semana de Páscoa e essa é uma das pautas. O segredo, o significado do ovo de Páscoa. Entre outros temas que estavam lá, mas é sempre muito atual. Então, pautas como as datas festivas, ou situações que estejam acontecendo, ou comentários de meme, ela tem uma vida. A Lu tem uma vida bastante, acho que até mais ativa do que eu em clubes e tudo, é bastante ativa e presente nas redes, né? Então, eles ainda permanecem com essa estratégia, fazendo com que eles transitem, eles saiam. Também hoje a Magalu é um marketplace, como vocês sabem, tudo que se busca está colocado lá para vender, mas eles não deixaram, não abandonaram essa narrativa, porque para eles a Lu vende, a Lu funcionou. As pessoas gostam muito mais de conversar, de tratar com a Lu, do que com uma logo, né, que não tem atividade, que está aqui inerte. Então, esse foi um tipo de narrativa transmídia de sucesso, né, que vale a pena conhecer. A segunda, e com certeza vocês também conhecem, e essa eu acho que é a de maior sucesso que tem, a franquia Star Wars, né? Então, hoje, eles conseguiram, na verdade, isso já há bastante tempo, fazer com que Star Wars não fosse só mais o cinema, não fosse só mais o filme. Então, hoje tem game, tem livro, tem bonecos que, inclusive, nem tem o personagem na história, que são os bonecos mais raros para colecionadores, né? Eles conseguiram uma façanha de números, não só porque, como vem de quadrinhos e cinema, que domina. E eles têm outros projetos ainda, além para Star Wars, que começou há muito tempo e não para. Tem personagens, e elas caminham de maneiras independentes, tá? O filme, ele segue um rumo. Quem joga o videogame, se nunca tiver ouvido falar de Star Wars, joga também tranquilo. Quem quiser ler o livro, tem outras histórias e outros rumos de histórias que vão para outro lugar. Então, você não se perde se, de repente, você estiver viajando e tiver uma livraria no aeroporto, na rodoviária, e tiver esse livro e você quiser ler, você não vai se sentir perdido, porque a história que está contextualizada no livro, ela é a partir daqui em diante. Você não precisa voltar na década de 70 e saber nada sobre personagens, porque a narrativa transmídia que Star Wars conseguiu, hoje talvez seja a de maior sucesso entre todos os exemplos, tá? Eles caminham de forma independente e com muito sucesso. Inclusive, na busca por esses bonecos aqui, hoje se vende muitos esgotados, os raros que não entraram nos filmes,
são assim peça de colecionador, né? O que é bastante interessante para algo que começou com um simples filme. Em seguida, nós temos também muito conhecidos a Turma da Mônica. Turma da Mônica, que antes não era, um bom tempo não foi, não trabalhou com essa narrativa transmídia, não transitou além dos quadrinhos, e quando transitou para filme e cinema, continuou com a mesma mensagem. E a gente não transita na mensagem, a gente não transita na mídia, se a gente está passando só o mesmo desenho e a mesma informação de sempre. Porém, com o passar do tempo, a Turma da Mônica evoluiu para outros caminhos que contam suas próprias histórias, né? Então, hoje, nós temos também o filme com personagens reais, que inclusive já tem filmes em andamento, em gravação, e temos uma outra linha também, que é a Turma da Mônica Jovem. A Turma da Mônica Jovem conta aí as aventuras e desventuras da mesma turma, só que já adolescente, início da vida adulta, indo para a faculdade. Eles têm situações como as nossas, cotidianas, dificuldades como as nossas, a linguagem já não é mais a mesma, e eles seguem outros caminhos. Porém, a Mônica, de 8 anos, essa turminha aqui do bairro do Limoeiro, de 8 anos, não deixa de existir, nem vai deixar de existir por conta da Turma da Mônica Jovem, né? Eles permanecem contando as mesmas histórias e sendo sempre a turma de 8 anos, sem transitar. E essa daqui segue seu próprio caminho. Além disso, a Turma da Mônica também funciona como parque. Então, lá no parque, eles têm alguns personagens, não todos, mas tem os personagens para tirar foto, né, como o parque temático que é. Então, hoje, eles conseguiram fazer essa transição da comunicação da Turma da Mônica em vários fatores e de várias formas, sem perder a essência infantil da Turma da Mônica, ainda que fale com outros públicos. E mais do que isso, teve uma importante participação na época da pandemia, com a inédita história, que só se viu na publicidade, do Cascão lavando as mãos. Então, essa história aqui, exatamente como está, foi uma situação única, uma espécie de um episódio único, que só funcionou para a publicidade, para incentivar com que as crianças e o público infantil soubessem da importância da higiene naquele momento, né? Nós vivemos um momento de pandemia, que foi extremamente necessário lavar as mãos, e álcool era o tempo todo, como vocês bem lembram. Então, essa história aqui não está no gibi, essa história aqui não está no cinema, nem vai ser contada na Turma da Mônica Jovem ou com os personagens reais, né? Aconteceu uma vez, comunicou o que precisava comunicar, e só, e ficou por aqui. Então, hoje, nós temos uma Turma da Mônica que, sim, que transita entre essas informações. Esse próximo, saindo agora um pouco dos personagens, né, e das histórias, é inevitável que eu comente sobre Bianca Andrade, a famosa Boca Rosa. Não sei se todos a conhecem aqui, ela é uma influencer. E vou contar um pouco resumidamente para quem não sabe, que começou no digital, no YouTube, fazendo maquiagem. Ela tinha um canal no YouTube, onde ela explicava, fazia testes com produtos de maquiagem, então todos os dias, algumas vezes na semana, enfim, ela surgia com tendências, né, americanas, europeias de maquiagem, e fazia isso num canal simples no YouTube. Essa daqui é a imagem dela. Está tendo um pequeno, acho que é aquela pequena falha. Bom, vai voltar, acredito que volte. Obrigada. Bom, deixa eu continuar enquanto volta a imagem. Então, ela evoluiu, como o canal dela foi sendo muito acessado, ela foi ganhando fama, obviamente, como muitos youtubers que vocês devem conhecer, e conseguiu a proeza de trabalhar com o próprio produto. Então, ela parou de fazer testes com produtos de outras marcas, né, de outras pessoas, e começou a vender o seu próprio produto.
Ok, a partir desse momento, ela evolui, né, ela sobe um degrau, ela passa só de influencer a também empresária, mas ela tinha o domínio das redes sociais. Ela estava no YouTube, ela tinha o domínio das redes sociais, mas ela não estava em outros lugares. Ela não estava na TV, ela não estava nas rádios, nos podcasts, ela estava nas redes sociais, onde dominava muito bem. E a Bianca, ela entrou para o Big Brother. O famoso Big Brother, que uns torcem o nariz, né? Uns gostam, outros não gostam. Não estou aqui para jogar o Big Brother, mas eu preciso usar essa narrativa para explicar para vocês que, dentro do Big Brother, ela bolou a seguinte situação. Ela combinou com a equipe dela que, a cada semana, ela estudou o programa e ela descobriu que os maiores dias de maior ibope eram no domingo e na terça. No domingo de votação, para quem está participando da casa, não sei se vocês conhecem o Big Brother suficiente, mas para quem não conhece, eu vou resumir aqui. Tem uma votação e terça-feira me parece que sai a pessoa. E ela descobriu que, obviamente, esses 2 dias eram os fatídicos dias de maior ibope. Então, ela estudou com a equipe uma situação de programar exatamente qual era a roupa que ela ia usar, qual era a cor que ela ia trabalhar naquela semana e qual era a maquiagem que ela ia fazer. Porque, afinal de contas, ela não é empresária de produtos de cosméticos. Então, ela fez isso. E a cada semana no Big Brother, ela aparecia exatamente com a roupa combinada, com a cor combinada para a semana, da maneira como eles iam publicar. Obrigada. Da maneira como eles iam publicar nas redes sociais. Então, quando ela, e nós sabemos que a TV ainda tem esse poder, quer queira, quer não, a TV tem esse poder, todas as vezes que ela aparecia no domingo, com a roupa e com a maquiagem feita, no exato momento que ela aparecia, a equipe dela publicava a mesma foto. Então, ela tinha na rede social exatamente a cor de batom, Bianca está usando tal batom, tal sombra, tal blush, todos da marca dela. E aquele produto imediatamente era vendido. E esgotava. Ela esgotou linhas de produtos usando essa estratégia. E na outra semana ela trabalhava outra cor, roxo, lilás. E toda semana ela ia conduzindo as roupas que ela usava, os acessórios que ela usava para aquela cor, até culminar num domingo que ela dos pés à cabeça, estava vestindo aquilo, e todos os tons de maquiagem combinando e corroborando para que ela vendesse novamente todos aqueles produtos. Isso é narrativa transmídia. Ela não tinha o domínio da TV, ela não comunicava nesse meio. Ela tinha o domínio da internet e já tinha um limite de venda. Se tivesse bom o suficiente, o que eu acredito que inclusive deveria estar para muita gente, ok, ela poderia ter permanecido ali, mas para ela não era o suficiente. Para ela, o ideal era dominar o mercado por um todo, e isso inclui a TV, queiram as pessoas ou não, né? Então, ela usou os elementos do storytelling, que é, como eu citei o autor, o Henry, lá quando ele desenvolveu a temática, a convergência midiática, que vale muito a pena ler, inclusive, ele fala sobre isso. E os elementos são personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. O tempo e o espaço estavam já ambientados, implícitos, porque ela não podia sair de lá. E os personagens ainda têm esse adicional. Ela definiu que, para não cair na mesmice e não ser só um trabalho de cores e venda de produtos no final da semana, ela ia melhorar isso, dar um plus. Então, ela desenvolveu personagens para ela mesma, para ela criar arquétipos. Então, se eu estou de vermelho e tenho um arquétipo de uma mulher sexy, e isso e aquilo, eu preciso vender um determinado produto, só que eu, Bianca Andrade, de repente não passa essa imagem. Então eu vou criar um personagem, Jennifer. E toda vez que ela bebia, e algumas vezes propositalmente, ela criava esse personagem, Jennifer. As pessoas a tratavam como personagem Jennifer, para que ela vendesse esses produtos de cunho mais sexy, né, mais sensual.
trabalhando mais um tipo de comunicação, sabe? Essa menina, realmente, o potencial dela é incrível. Por quê? Eu já estava trabalhando uma outra narrativa, eu já estava num outro meio, eu já estava na TV. Mas não bastava estar na TV, eu tenho que fazer a metalinguagem. Eu não sou atriz, mas eu vou atuar para vender o meu produto, porque não basta estar na TV. E o outro personagem era a Boss. Então, quando ela não bebia, quando ela estava mais séria, mais compenetrada, né? Mas na dela, ela usava esse outro personagem para um outro arquétipo que vendiam outros produtos. Tá? E isso culminou, ela fez, na verdade, um ciclo bastante inteligente, porque ela sai da internet, capta a TV, com o objetivo de voltar para a internet, só que muito maior do que era. Então, ela volta para a internet com episódios chamado Boca a Boca, onde ela traz os personagens que ela criou lá dentro, que eram só para vender produto, ela trouxe eles, e eles se tornam personagens vendáveis de fato. Então, ela volta para a internet, muito maior do que estava, vendendo muito mais, e ela até citou os números de quanto ela vendeu, que na época, se eu não me engano, o prêmio era 2 milhões, e ela ultrapassou isso em 3 ou 4 vezes. E ela sai agora para o terceiro setor, digamos assim, né? Para ensinar mulheres em vulnerabilidade a maquiarem, a entrarem no mercado de trabalho, e lança o Instituto Boca Rosa Academy. Então, assim, é um tipo, isso aqui é a personificação da narrativa transmídia. Ela conversou com quem ela precisou conversar, no meio em que ela queria dominar para poder alcançar esse ciclo. Tá? Essa, de fato, aqui foi um ciclo de muito sucesso, a da Bianca Andrade, trabalhando com storytelling. Ela, de fato, quando aparecia, ela queria mais do que... Ela não era só vender um produto. Como o exemplo da Lu, da Magalu, se aparecessem ali no perfil só uma foto de um computador ou uma máquina de lavar, eu tenho certeza que seria muito menos acessado do que a Lu na academia e a Lu trabalhando no computador, né? Eu tenho a intenção de vender, mas eu não quero mostrar para as pessoas isso diretamente, e aí o storytelling vem com esse ganho imenso, trazendo essa revolução, de fato, que a Bianca conseguiu. Então, foi um sucesso imenso. Bom, e aqui eu volto a falar sobre a cultura da convergência, porque o tema todo foi sobre isso, né? A parte midiática, a parte da comunicação que nós precisamos saber, que nós precisamos desenvolver. E eu falo que todos os dias isso eu utilizo para mim, porque antes de passar isso para as pessoas, precisa funcionar comigo. Eu preciso, se eu quero transitar, como falei no início na minha apresentação, primeiro eu preciso ser técnica, eu preciso ter uma intenção. Qual é a minha intenção como comunicadora? Sabe? Vir falar, trocar experiências com vocês numa palestra, não deixa de ser uma intenção, né, do caminho, está no percurso, né? Mas como que eu me desenvolvo, né? Eu preciso ser técnica o suficiente para estar aqui e ter propriedade de dizer para vocês o que eu estou falando, porque eu vivencio, a minha experiência é dentro da comunicação, e continuo estudando, me mantenho estudando, justamente porque eu tenho uma intenção. E esse, para o negócio de vocês, seja lá quais forem, é o primeiro fator. Na cultura de convergência, convergência de mídias pelo Henry, ele fala sobre esses fenômenos, que eu acabei até complementando com uma frase do Steve Jobs, mas eu preciso dar ênfase para esses fenômenos, porque ele veio trabalhando um conceito lá de 1991. Desde 2003, e ele estava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, hoje está na Universidade da Carolina, perdão, do Sul da Califórnia, desenvolvendo, ainda trabalhando o tema da comunicação, ainda quase aos 90 anos, se não me engano, trabalhando as narrativas transmídia, se especializando nisso. E ele fala que o uso complementar que um dos fenômenos é o uso complementar das diferentes mídias, como eu falei. Não é só eu, como jornal,
colocar uma notícia no Instagram, colocar uma notícia no site e colocar uma notícia no X. Eu estou fazendo a mesma coisa, né? Não estou transitando. Eu preciso ter uma intenção em cada uma delas. Por exemplo, na época da CPI da Covid, em 2021, o Estadão, o jornal Estadão, fez uma coisa muito interessante. Dentro do portal, eles criaram um diretório específico para acompanhamento da CPI. Então, dentro desse diretório, inclusive tinha um aplicativo para isso, você encontrava lá toda a sessão do dia, o que teria no dia, qual era a pauta, quem seriam as testemunhas, quem ia lá, né, nesse dia falar, o acompanhamento e, no final do dia, um resumo positivo e negativo da CPI. Isso aí foi um tipo de fazer essa complementariedade, né? Eles já tinham a mídia, eles têm a mídia de jornal, no YouTube, nas redes sociais, uma marca já muito conhecida, conceituada, mas eles fizeram esse plus, essa complementariedade. E o fenômeno da convergência de mídias está nisso também. O segundo ponto do fenômeno é a produção cultural participativa. Ou seja, nada mais, nada menos do que nós fazemos hoje, né, nas redes sociais. Então, opinar, né, ajudar a construir, inclusive muitas pessoas produtoras de conteúdo pedem isso, né? Fala, de repente, no YouTube, quando a gente acessa alguém que a gente quer ver, deixa um comentário, fala o que quer ver para o próximo conteúdo eu fazer um pouco mais direcionado, né? As pessoas trabalham assim. Então, essa produção cultural participativa é o segundo fenômeno pautado por Henry. E a terceira é que a inteligência coletiva, percepção de que sozinho ninguém sabe de todas as coisas. E isso hoje nós temos, inclusive nos fóruns, né? Fóruns de participação aqui na Campus Party. É uma troca justamente disso. Uma inteligência coletiva justamente pela percepção de que a gente não sabe nada sozinho e não constrói nada sozinho. Eu chegando aqui hoje, passo por tudo, pelos estandes, passei até por esse aqui, que vale a pena destacar, Altstec, do Léo Rezende, tecnologia para pessoas autistas. Muito interessante. Por quê? Porque eu não vim só falar, eu vim ter essa percepção, eu vim compartilhar, eu vim receber também, né? E saindo daqui, vou continuar passando pelos lugares e conhecendo, tendo essa troca. E esse é o terceiro fenômeno dessa cultura. Então, como essa cabeça, né, antes, lá atrás, já trabalhava uma cultura de convergência que nós praticamos hoje, com uma leitura fenomenal que ele traz, inclusive, que vale a pena depois ser lida para quem tem o interesse, que culmina numa frase atribuída a Steve Jobs, falando que criatividade é conectar as coisas, né? Pensando no grande empresário que ele foi, de fato parece muito simples, como tudo que ele apresentava. Não sei se alguém lembra aqui da apresentação do iPhone, quando ele fez, tem até esse vídeo no YouTube, é muito visto, que ele coloca as coisas de uma forma tão simples, ao mesmo tempo tão complexas, porque o que ele oferece, ele traz, né, tudo o que é possível com aquele telefone, e depois ele fala que com uma calma, com uma tranquilidade absurda, que isso tudo é muito simples. Então, esse é o lance. Criatividade, de fato, é conectar as coisas, que converge justamente com os fenômenos pautados por Henry. Então, eu vou aqui já para o meu final, onde eu convido vocês, eu trago hoje a Cultura, a TV Cultura, a empresa para a qual eu presto serviço, né, eu apresento o telejornal lá, justamente começando a transitar, né? Ainda não está em todos os locais possíveis, mas já está começando a transitar, e eu trouxe aqui para que vocês conheçam a Cultura Play, que é um aplicativo onde é possível encontrar muito conteúdo da TV Cultura. A TV Cultura tem... Toda TV tem os seus pormenores, eu não vou entrar em mérito nenhum, mas eu posso dizer que a TV Cultura, inclusive em 2 pesquisas, saiu como a TV onde as pessoas têm mais boa memória, porque eu tenho certeza que muita gente já assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum, né? O próprio Rá-Tim-Bum programa, tinham aqueles subprogramas dentro dele, e
causa essa memória afetiva na gente. Então, a cultura ela tem essa peculiaridade, ainda mantém programações infantis, como outras TVs hoje não fazem. A própria Turma da Mônica está na TV Cultura de segunda a sexta, às 18h45 e às 11h30 da manhã. E, entre outras programações, temos o Roda Viva, né, que hoje é o principal programa de entrevista que nós temos, sempre com alguém com uma pauta muito interessante na roda. Então, esse aqui é o Cultura Play, que eu convido a todos a seguir, a conhecer. Aqui eu trouxe os perfis, né, da Cultura e Cultura Brasília, justamente porque nós somos aqui em Brasília um braço da TV Cultura para fazer o que precisa ser feito em termos de política, arte e outras coberturas. E convido também vocês a conhecerem o meu trabalho. Eu sou comunicadora e gosto muito do que faço. O jornalismo, eu sempre fui jornalista, desde criança. Eu até me emociono quando eu falo. É tudo que eu queria ter feito. Dentro da comunicação, eu transito sim, eu faço assessoria, já fiz assessoria de comunicação, entre outras coisas dentro da comunicação, mas o jornalismo foi sempre a minha principal pauta. Então, aqui eu trouxe algumas fotos só para exemplificar, mesmo sendo um braço ainda pequeno da cultura, da sede, né, da nossa sede, da TV Cultura em São Paulo, nós já tivemos no programa grandes figuras daqui de Brasília, pessoas que têm o poder de mudar, conduzir a nossa vida aqui. Porque tudo está na política, tudo é política, né? E a vice-governadora Celina Leão já esteve conosco, a primeira-dama, arte, nós tivemos o Rocco Pitanga no Festival de Cinema homenageando o pai Antônio Pitanga, que esteve conosco, e Maite Proença, Lucinha Lins, né? Todo mundo aí que sabe que a cultura é o que é e que representa essa memória afetiva no coração de todos. Esse é o meu trabalho e eu faço com muito amor. Eu espero, de fato, que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês hoje. E encerro com uma frase muito importante, que diz que se você fala com o homem a linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele, mas se você fala com a sua própria linguagem, você atinge o coração. E foi o que eu trouxe para vocês, eu espero que eu tenha conseguido atingi-los. Obrigada.